pessoas! Boa noite, bem-vindo aqui ao Insta Doutora Oncala. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e é que tá dando alguma coisinha aqui. O que está acontecendo? Tá diferente aqui, o Walter Gaspar já entrou. Que saudade, Walter! Que saudade! Tá acontecendo alguma coisa aqui diferente. Tô pondo avançar, 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 avançar. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Deu um ok aqui, porque entrou alguma coisa que eu não estou entendendo. Não estou conseguindo. Eu vou reentrar. Eu acho que é melhor. Ah, agora chegou. Agora ficou legal. E aí, Walter, você tá me vendo? Tá rolando tudo direitinho? Dá um ok para mim. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar a respeito. Também muita saudade, Walter. Hoje nós vamos falar a respeito da grande diferença. Quem é um bom jogador, estrategista, e quem é um manipulador emocional. Agora está tudo ok. E eu estou trazendo isso todas as quartas-feiras, assistindo BBB, até tem gente que fala assim, ai, nossa, é burrice assistir BBB, tudo. Gente, é um tubo de ensaio. Nem quando eu fazia pesquisa eu conseguia isso. E é muito interessante, porque eu só não vejo a casa, eu vejo o canal dos youtubers, né, e dos emocionados, né, participantes nos chats, falando, comentando, e vendo também o pessoal, os ADMs tweetando, e eu fico vendo como as pessoas, às vezes, têm uma visão extremamente rasa de uma situação. E quando eu trago isso à baila, é porque eu fico preocupada que talvez as pessoas também, na sua vida, no dia a dia, tenham uma visão rasa das coisas que estão acontecendo, né? Olá, tudo bem, Carlinha? Vamos lá, bora comentar. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é um bom jogador, o que é um manipulador emocional. E assim, uma coisa que é muito legal, tem 2 livros, que é A Arte da Guerra e Marketing de Guerra, e eu lembro que eu li isso nova, e eu precisava ficar muito atenta para poder entender toda uma história de estratégia, né? Tanto de guerra como no marketing de guerra, que trazia a história da Coca-Cola, e era muito bacana. Deixa eu ver aqui se eu aumentei meu áudio. Ah, agora sim. Então, em meio disso, que nem eu falo para todo mundo, gente, eu não venho aqui trazer uma opinião própria. Antes de eu entender o que é um manipulador emocional, antes de entender o que é uma pessoa estrategista e até o que está acontecendo no BBB, eu faço investigação, eu rodo os canais, né? Eu vejo uma série, assim, eu tento trazer uma visão ampliada. E o objetivo disso não é comentar BBB, fazer fofoca. O objetivo disso é, às vezes, trazer o tema da semana para que as pessoas fiquem atentas e consigam transpor, né, uma visão, uma identificação no seu dia a dia. Então, vamos lá. Vamos pensar o que é um jogador. E à medida que eu vou falando, vão lembrando dos brothers, porque é uma forma didática. Quem está assistindo, quem está acompanhando, é lógico, quem vê só a edição do canal, né, e não assiste Globoplay e não acompanha outras coisas, tem uma visão da edição, que é muito diferente, né? Então eu tento alertar os meus amigos do sofá, porque não é justo. O jogador, gente, ele enxerga longe. Ele faz
planos. Ele não sai dando tiros imediatos ao que acontece à sua roda. Ele analisa, ele traça planos a longo prazo. Ele não fica numa defensiva. Ele estuda, ele é observador, ele pouco discute quando tem embate, ele coleta dados, eles são menos impulsivos, eles se utilizam de ferramentas de conforme está a dinâmica de avançar, de aguardar, de recuar quando tudo se desconfigura para poder elaborar novas estratégias. Isso é jogador. Ele é organizado, ele corre riscos, mesmo descontentando quem está à volta, trabalhando com erros. Um bom trabalhador, estrategista, ele não joga sozinho. Eles são otimistas, eles não ficam se vitimizando, eles trazem ideias, é uma escalada, né? Ele não pensa em derrubar o outro para chegar no seu alvo. Então vamos pensar, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos para a gente poder pensar. Olá, Sandra Ferrari, boa noite, obrigada por estar aqui. O PA é um atleta. O PA, ele treina para um melhor condicionamento, uma melhor performance. Não para passar o pé no outro quando está correndo. Né? E eu entendi o porquê o PA ficou muito bravo. Porque, gente, em prova de resistência, o PA é bom. E ele teve que se garantir num jogo de sorte e azar. Ele ficou muito bravo porque ele sabe jogar. E um corredor, ele trabalha dia a dia para uma prova, uma Olimpíada a longo prazo. Isso é construir estratégia para uma melhor performance no jogo. Então, vamos transpor isso para o BBB. Quem é que está fazendo isso? Laia. Eu vejo, e assim, gente, eu não tenho preferência nenhuma. Boa noite, Eliana, que saudade. Eu não tenho preferência nenhuma. E lógico, para assistir um reality, eu quero ver o circo pegar fogo. Para mim, se os 5 tops fossem Arthur, DG, Jade, Gustavo e Laís, que causam, eu acho que seria guerra de titãs. Então, por mais que eu não concorde com o comportamento de um ou de outro, esses 5 são aqueles que estão mexendo no jogo, que estão trazendo polêmica, que estão fazendo todos pensarem, que estão causando. Então, para um reality é isso. Mas vamos começar a transpor isso, né, para a nossa vida. O que seria? Então, vocês entenderam um jogador? O jogador, ele investe na performance, ele é observador, ele é organizado. Olá, Vilma, boa noite. E ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem todo um alto investimento, o jogador faz um alto investimento. Ele não está preocupado com os outros. E a pessoa que faz um alto investimento, ela não se vê como vítima, ela se vê cansada, exaurida, às vezes preocupada com qual nova estratégia que ela vai trabalhar, mas ela não culpa os outros. E eu vejo tanto o PA quanto o Scooby com essa escola que eles têm do esporte, do esperar, do treinar, trabalhando com isso com um grau menor de ansiedade. Eles têm essa tarimba. Agora, as outras pessoas que estão lá,
E assim, gente, desculpa, tem pessoas pouco inteligentes, tá? Tem pessoas extremamente emocionais, pessoas codependentes, assim como esse Vini que saiu, pessoas que essa codependência atrapalhou muito, porque Natália, depois de tudo que aconteceu, ela poderia ter despontado. Talvez o Vini poderia ter mostrado mais coisas, mas eles precisaram se apoiar em alguém. Olá, Milena. Olá, Jairo. E a gente começa a perceber o comportamento de todas as pessoas. Vamos entender, então, agora, o que é um manipulador emocional. Porque um bom jogador, seja bem-vindo. Agora, um manipulador emocional nas nossas vidas é uma coisa muito perigosa. Porque o que acontece? Ele sempre tenta persuadir o outro e fazer da forma que ele quer. Ele dá uma volta, que você até acha que aquilo que ele está propondo, a escolha foi sua. Ele te convence. Ele é sedutor, ele é popular. Ele passa para você que, lógico, ele é generoso, confiável, bonzinho, mas é um papel que ele está representando, porque o manipulador, ele não tem isso dentro da empatia. Manipuladores são perigosos, sim, Carlinha. E a gente precisa abrir, né, os nossos olhos para entender quem está à nossa volta. Porque isso não acontece só no BBB. Fica mais fácil da gente entender quando a gente vê personagens assim lá. Ele não suporta se sentir fraco. Ele se sente extremamente ameaçado. Porque o manipulador, ele trabalha como animal. Ele é um animal que virou humano. E em seu discurso ele tenta sempre diminuir o outro, apontando os defeitos, defamando, e ele faz isso que nem mosca de padaria. Ele pousa em todo mundo, ele coleta informações e ele tenta destruir e difamar aquele seu oponente, que ele viu como oponente. E ele sabe estudar. Quando ele vê o oponente, ele faz a leitura dos pontos fracos, né? Ou a partir das falas do outro, ele distorce tudo e faz você ou os outros acreditarem que você é culpado. Por mais que você tenha razão, sim, Casinha, ele aponta e não vê os próprios erros. Não, Casinha, vamos pensar melhor. Eu vou trazer isso aqui. Ele sabe dos erros, só que ele vomita no outro. Eu fiz isso porque você reagiu assim. Mas olha você também, como você queria que eu me sentisse. Ele projeta, ele sabe. A pessoa manipuladora, ela sabe que ela é manipuladora e outra coisa. Ela reconhece no jogo quem é manipulador também. Eles são aliens, eles se reconhecem. Ele nunca assume a responsabilidade dos seus atos. Se aquilo que ele falou e deu certo, beleza. Se não, ele roda e ele só vai dar respostas dos acertos deles e respostas evasivas e ele distorce todo um discurso. Ele é manipulador da comunicação. Ele tem um senso moral debilitado. Essas pessoas mentem muito, distorcem realidade, traem, falam mal pelas costas, eles sonegam. E a gente está vendo isso acontecer. Ele tem um bom vocabulário, ele tem frases de efeitos decoradas,
de coaching. Gente, narcisistas, sabe para que eles vão para terapia? Para aprender a manipular. Porque, claro, que a gente tem toda uma técnica de fazer com que a pessoa fale, pegar ela pela curva, e ele aprende isso, ele não está lá para mudar e ficar docinho de coco. Ele faz um bullying intelectual com a pessoa. Ele tem tudo armado. Ou, quando lhe convém, ele finge ignorância. Ele fala, não, como? Nossa, eu não falei isso, não, de forma alguma. Para dizer que não entenderam, que não viu, que não lembra, que não foi bem assim. E quando ele se vê acuado, ele entra no vitimismo. Eu lembro que nas primeiras lives eu brinquei muito com vocês e falei que eu sabia quem talvez iria ser o vilão. Mas a Bravanel saiu. Por quê? Ele fez igual mosca de padaria. Ele tentou conduzir massas, não deu certo. Todos os planos dele, porque ele não é estrategista, ele é manipulador. Todos os planos dele deu errado. Aí ele começou a entrar no vitimismo. Ninguém presta, todos estão errados, está sofrendo pressão, eu não aguento isso, eu tenho uma índole que eu não consigo entrar nesse tipo de embate. Se ele tivesse ficado, isso, finge demência, é isso mesmo. Se ele tivesse ficado, ele teria que ir para as cabeças. Mas ele tem uma boa família, uma boa formação, ele é inteligente e ele sabia que ele não ia conseguir mais atuar. Então, o que eles fazem, os manipuladores? Ou eles tentam, como predador, abater a sua presa, ou eles somem. Você já viram um monte de gente por aí que, nossa, o que aconteceu? Sumiu, esgotou. Ele não teve mais suprimento. Ele não ia ter mais suprimento. Ele não tinha mais o que fazer. Eles somem. E o que eu percebo é o seguinte, que nem como eu falei para vocês, para mim, o Arthur vai ganhar. Eu acho que ele tem que ficar até a final, porque tem um reality na final com o Jesse, o sabonete do Eliezer, tudo. Gente, isso ia ser um porre. À medida que essa semana as coisas começaram a esquentar, né? O BBB voltou com um índice de audiência maior, porque se fosse deixar para aqueles, ia ser muito difícil. E né, nesses 7 aí que sobraram, que recuaram para o quarto Lollipop, é difícil você ver um estrategista. Mas tem 3 pessoas que eu percebo que dariam muito embate, pelo menos contestam. Então eu vejo que, e não é que eu gosto, gente, olha, tem uma pessoa que eu gosto nesse reality, porque eu me mato de rir com o Scooby. Only, me mato de rir. Ele tem TDAH, ele tem aquelas crises de ausência, entendeu? Nossa, e ele, por mais que ele pareça indiferente ou não jogue, ele tem um posicionamento. Ele, há mais de 50 dias, fala, eu vou ficar assim. Isso é posicionamento, quando a gente vê muitas pessoas do quarto Lollipop tentando de um tudo. Não sabe se toma chá, se toma café. Nossa, perdidos. Ele tem o posicionamento dele, certo e errado, né? Mas o que a gente vê são pessoas sem posicionamento. Né? Mas, assim, o Arthur, e a gente não tem que entrar no mérito da questão do que aconteceu, assim, com ele e a mulher dele, e se a mulher dele está certa ou errada devido às traições, gente, cada um define a sua história, não tem certo e errado. Mas ele tem uma história de mentiras. Então vamos vendo os aspectos que surgem. Vamos fazendo a soma, porque assim, eu não posso falar, uma pessoa que é estrategista é manipuladora, ou uma pessoa que mente é manipuladora, não.
Em qualquer doença, até para a gente diagnosticar uma catapora, você precisa ter uma série de sintomas. E aí eu estou trazendo alguns aqui para vocês perceberem. Ele trabalha muito com gaslight, né? Ele inverte a situação. Ele desqualifica quem está manipulando. Ele distorce tudo o que está acontecendo para mascarar um erro. Quando ele percebe que ele errou, ele vai para as cabeças. Quando a pessoa vem cobrá-lo, ele nem fala do assunto. Ele já, assim, tenta reverter tudo, dizer que o outro entende tudo errado. Você é maldoso, você está sempre sozinha, por isso que você reclama, você é paranoica, você está distorcendo tudo. E foi tudo isso que ele falou para a mulher dele, quando ela descobriu tudo. E não é minha opinião, é o que ela traz. Ela trouxe lives falando de relacionamento tóxico. Se ela quis conviver com isso e achou que foi uma boa, não tem o que julgar. Quem sou eu para julgar o que o outro achou melhor para ele? E ele tenta fazer isso o tempo inteiro. Até tem uma coisa aqui, algumas coisas aqui que eu anotei, porque as coisas vão rolando, vão acontecendo, e eu preciso ficar ligada. Achei! Deixei a janela aberta, vou. E ele fica nesse gaslight, gente, até a pessoa ficar com as ideias tão atrapalhadas e se sentindo tão mal de um jeito que a pessoa chega a pedir desculpa. Vocês viram isso essa semana? Eles têm pavor de incerteza. Eles ficam paranoicos porque eles perderam o controle. Ele está sempre em estado de alerta. Repare na fisionomia, na carranca, sempre vigiando, indo aonde tem grupos para talvez escutar alguma coisa, observando tudo, com cara de bicho assustado. Ele fica monitorando, né, o que a presa está fazendo. E sem querer ele está sempre por perto, disfarçando. Tipo, vim pegar uma bolacha. Eu vi a cena do Gustavo conversando com o Lucas. E o Gustavo estava tomando banho, o Lucas falou uma coisa e falou, Lucas, não, eu acho que realmente foi uma falta de informação, ele falou as coisas pela metade, isso que lá. Ele chegou e falou assim, por que você não fala na minha cara? Quando ele de longe viu Gustavo e Lucas, ele já foi correndo lá, ele precisa controlar. Vocês conhecem alguém assim? Como um chefe, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um parceiro? Ele fica monitorando aquele que ele aponta como presa, o que está fazendo. E eles ficam muito aborrecidos que você não deu satisfação para eles e fez aquilo que você achou que tinha que fazer, uma estratégia, tomou uma decisão por causa própria, pelos seus motivos? Como assim? Como que você muda de ideia? Que direito você tem? Você é desleal. Você é um traidor. Aí ele começa a tentar desqualificar a vítima. Não foi, né, em encontro ao que ele queria, foi de encontro. Ele te despreza, ele te acusa, ele queima a tua imagem, fazendo todo mundo acreditar do quanto o outro é mau. Olha o que fizeram comigo. E distorce toda a história. E ele é convincente, ele é persuasivo.
Ele joga o verde para colher o maduro. Ele afirma que você falou aquilo sim, você fala não, não falei isso. Ele fala assim, sim, você falou. E se ele fala assim, tá vendo? Você não tem ideia do que você fala. Ou ele diz assim, ou ele mesmo fala, não, eu não falei bem assim. Ele só distorce discurso. Ele manipula emoções. Ele está o tempo inteiro se defendendo, ele não está convivendo. Ele não é empático. Quando que ele esboça sorriso? Quando a Abravanel foi embora, que ele ficou desesperado. Por que que ele criou uma aliança com a Abravanel? Porque manipuladores emocionais se reconhecem. Saiu o grande aliado dele que poderia ir até o final do jogo. Não acho que foi um ato de coragem do Abravanel, mas ele não quis queimar o filme dele porque ele sabia que ele ia queimar. Tinha acabado os recursos, ele ia começar a apelar, ele ia começar a fazer isso aqui. E ele sempre faz assim, não, eu não falei bem assim, você entendeu errado. As frases dele são bonitas, tem uma construção ardilosa. Deixa eu achar aqui. Que está ventando aqui, está caindo tudo. E eles sempre trabalham assim. E por que que a gente, que é especialista em análise de comportamento, a gente percebe? Não é porque a gente é espertona. Porque eles têm um modus operandi, ele é xerox. E ele faz isso em todos os departamentos da vida dele. Ele faz isso no trabalho. Ele faz isso no jogo. Ele faz isso nas relações sociais, com seus parceiros. Eles funcionam igual, parece um xerox. É uma programação. E assim, e mesmo quando eles se fazem de vítima no seu discurso, você percebe um padrão corporal diferente. Vamos lembrar das carinhas de emoji? O que é o triste? Uma sobrancelha assim. Se você se sente vítima, aquilo é uma facada no peito. A tua expressão corporal é totalmente diferente. Eles se fazem vítima em um padrão corporal arrogante e seguro. Outra coisa, ele não tem muita paciência com nada. Uma brincadeirinha, uma tiração de sarro, não. Porque a brincadeira é um jogo empático. Né? Você chega pro teu amigo, dá um pedala, fala, cabeção, não sei o que lá, ele ri, ele dá um jogo de corpo, tudo. A brincadeira é um jogo empático. Olá, Alice. Ele não é empático. Tudo ele leva a ferro e fogo. Porém, eles são atores, eles fazem dramas, apelo emocional, ou tem explosões emocionais, ele estuda se ele quer ser acolhido ou se ele vai precisar coagir. Ele é um bom jogador? Se é. Por isso que eu acho que ele vai até o fim. Porque a gente que não é manipulador emocional, a gente que é empático, isso é cansativo, a gente não consegue levar isso muito tempo. A gente não tem estrutura para isso. Porque a gente é empático, a gente tem emoção. E eles são programados para bater. E as pessoas, sem perceber, começam meio que a pisar em ovos à sua volta. É tenso. Veja como o Lucas ficou tenso numa coisa que talvez ele teria razão. Eu cheguei a rever todo o discurso, eu fui lá assistir, e ele fala, e o outro fica com receio. Ele falou sim, cogitar o seu nome, e eu tirei o seu nome.
Ele é o Salvador. Ai, como ele é generoso. Ai, como ele é tudo. E aí, quando ele se mete nessas frias, porque ele é mosca de padaria, ele vai lá e tenta minar todo mundo, por um contra o outro, pode ver que tá todo mundo um contra o outro, ninguém fez nada para ninguém. E assim, se você comete um erro ou contraria ele, você tá no caderninho de abate dele. E ele espera. Ele não é ansioso. Os movimentos dele são friamente calculados. Ele te dá um gelo, ele te expõe em público, assim ele se sobressai, colocando pressão em cima de você, culpando e fazendo o papel de vítima. Ele precisa de atenção para se autoafirmar, gente, porque essas pessoas são extremamente esvaziadas. Elas precisam vampirizar o outro para poder sobressair. E eu peguei uma fala da Lina, que eu falei, ela leu, ela só não deu o nome. E ela não deu o nome para não se comprometer, porque ela pode ter o defeito que for, mas a Lina é esperta, até porque ela trabalha, né, com toda uma causa, discriminação, a questão da fala, e ela traz assim, isso são palavras dela, Arthur é persuasivo, ele faz a pessoa se ver como louca, que ela não sabe nada da história, porque é a frase dele, você não sabe nada da história, porque ele precisa falar para o outro que o outro não sabe nada, não sabe o que está falando, você é um louco, você é um incompetente. Ele usa o que a pessoa fala contra ela mesma. Olha o jogo de distorção e como ele sabe fazer o embate. Com palavras, eles são ótimos em discurso, os palestrinhos. E o interessante é que a edição mostrou, porque tem coisas que a edição tem de esconder. A edição mostrou isso o tempo inteiro, nesses últimos 2 dias. O Twitter também disparou. Por quê? Existe uma grande diferença de público de Face, de Insta e de Twitter. O Twitter é o ódio, é a ira. E o Twitter também tem pessoas com um nível diferente. Eles discutem muito política, coisas de polêmicas. E o Twitter disparou também com esses comentários de perceber essa atuação de Arthur nas redes sociais. No jogo da discórdia, na briga com Laís, ela foi extremamente agressiva, ela até se arrependeu. Por quê? Porque Laís, ela é boba, ela tá dando suprimento para ele. Ela tá extremamente incomodada com a atuação dele e ela fica dando suprimento, debatendo, justificando, se defendendo, e ele adora isso, porque vai chegar uma hora que ele vai dar um nó nela, dentro dessa fragilidade emocional dela, que vocês vão ver. E na briga com a Laís, ele não debatia o que ela estava falando. Ele começava a falar do Lucas. Boa noite, Marcos. E veja, gente, o Vini, na Rafa Kalimann, na entrevista, ele falou que ele é um personagem, que ele não sentia ele vivo. E 2 vídeos, né, da Mayara Cardi, a Mayara Cardi falou no treinamento que o Arthur fez. E dentro, então, desse reality, você vê pessoas extremamente codependentes, como o Vini, como a Jessi, pessoas com uma história que a fez ficar mais vulnerável, como
a Natália, você vê o Eliezer fazendo um monte de besteira, para não falar outra coisa, e sabonetando o tempo inteiro. E, gente, o Vini, ele é muito limitado emocionalmente. Fazendo uma avaliação nele, neuropsicológica, eu não sei o que iria aparecer. Ele se apagou totalmente. Ele era o cachorrinho de Eliezer. Eliezer até que levava de boa, tinha uma afetividade por ele. Não achei que Eliezer o usou de forma alguma. Eu acho que o Eliezer não tinha nem escapatória, porque ele grudava de uma forma extremamente emocional. Ele era um macaquinho grudado. E quando eu trouxe isso para você, quem é um bom jogador, estrategista, né, e quem é um manipulador emocional, até eu peguei o Big Brother para fazer essas análises, é para vocês poderem enxergar. Olha, tem duas youtubers maravilhosas, a Gabi Thomas e a Adriana Lira, que elas dão apoio a pessoas vítimas de relacionamentos tóxicos, pessoas que saem destruídas de manipuladores emocionais, e não vamos nem falar da psicopatia, porque é um número muito grande, e as pessoas não enxergam, porque eles são tão sedutores, eles vendem uma propaganda deles, e você acredita. Sabe por quê? Porque quem é do bem, às vezes não consegue enxergar a maldade. E assim, aguardem, porque a hora que ele conseguir tirar os seus oponentes e estiver lá com o PA, DG e o Scooby, vai ter uma próxima vida, porque ele tem um modus operandi. Então, todos os ADMs de PG, do PA, do DG, do Scooby, estão sendo acionados para defendê-lo. Gente, vocês estão preparando a cova deles. Eu só vou ficar em casa assistindo, porque eu quero mais ver o circo pegar fogo. Foi lá, então entrou pro play, vai ter que brincar. E eu vou ficar aqui assistindo essas coisas. O Gustavo também, não é que eu tenho simpatia pelo Gustavo, desde o dia que ele entrou, mas o Gustavo é o único que não tem medo dele e que bate de frente. Gustavo é advogado. Advogado lida com que tipo de gente? Você acha que ele não tem a leitura? Então, muitas coisas vão acontecer. Essa live eu vou postar em vídeo lá no meu canal do YouTube. Eu gostaria que vocês fossem lá, dessem um like, se inscreverem, ajudem meu canal a crescer, porque eu tenho que trabalhar muito, assistir muito, criar textos, roteiros, estar aqui com você, que para mim é um prazer. E amanhã eu vou dar dicas na live de quinta-feira em Neuropsi lá no YouTube. Vou postar aqui no Story e no Fios sobre como conseguir se livrar de um manipulador emocional. Tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigada. Quiser rever isso, vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube e assistir essa live, que vai estar gravada, e amanhã as dicas de como não cair na arapuca. Tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Obrigado por estar aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite. E bora ficar atento. Vamos lá assistir, pegar esses dados e começar a fazer a leitura. Nada de leitura rasa e emocional. Ah, porque ele é bonitinho.
tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.